O Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O Pé de João Pinto tinha mais a mão, rescaldo de mais uma jornada do Campeonato Nacional, vitória em Trás-os-Montes, por 3-1, golos de Dani Namazo, Otávio e Tony Martínez a fechar. Um jogo descrito pelo nosso Mister como, dizendo ele que, fazendo referência às festas transmontanas, foi um jogo para tocar-se bom, nem sempre se pode tocar violino, não foi exatamente isto, mas mais ou menos esta é a ideia transmitida na Flash, a conferência de imprensa depois não ouvi, e hoje temos muito para falar, hoje não podemos passar à frente do 11, mais do que as nossas adivinhações, digamos assim, se é que o termo existe. Temos aqui as grandes surpresas, é Meditarem e PP no banco de suplentes, Prata. Quando viste isto, para além das outras que já sabíamos que iam acontecer, como Uribe, João Mário, mais estas duas. É mais isso, é juntar mais remendos a uma equipa que já estava remendada, não é? Foi isso que eu penso. Foi isso que eu pensei. Não quis pôr aqui o Wendel como surpresa. Também podia. O Wendel, o Zaidu a titular é que é surpresa. Não, o Wendel era um bocado difícil escolher entre um dos dois, não é? Porque de facto o último jogo foi muito mau para o Wendel, não é? Se formos a fazer uma análise ao jogo anterior, nós por acaso conseguimos fazer isso antes de falar da arbitragem, portanto conseguimos identificar ali que de facto o Wendel foi a atuação do Wendel contribuiu muito para o Gil Vicente entrar no jogo, portanto e depois o Zaidu foi que se viu. Vem ao diário escolha, não é? Mas apesar de tudo, eu ainda continuo convencido, com todos os defeitos que o Zaidu tem, e hoje voltaram a ver-se, as qualidades que hoje também se viram justificam que de facto, se estão os dois bem, tem que jogar o Zaidu porque é o melhor. Não vou dizer que é o menos mau, porque não quero ser maldoso, mas ali eu se calhar vou dizer outra coisa que pensei quando vi o 11, que foi: eu espero que não seja uma exibição fabulosa desta equipa, porque lembro-me sempre daquelas coisas. O Conceição tem muita a tendência de tipo, quando mete assim um gajo de surpresa e o gajo rende bem, é garantia de titularidade no jogo seguinte e nos jogos seguintes, por exemplo, não é? Porque o próximo jogo é em casa e logo a seguir é com o Inter. E eu, por muito que eu acho bem e gosto do Namazo e gosto e acho que o Franco também tem vindo a aparecer bem na equipa, cada vez melhor. Eu espero que nenhum deles, imaginemos que o Namazo agora marcou hoje e marca para a semana. Eu espero que o titular com o Inter seja o Taremi, não é? Por exemplo, porque já estou escaldado de outras, por exemplo, o mais recente este ano foi o Verón, que jogou muito bem com o Aroca e depois a seguir no Casa Pia, não é? Já para não ir mais atrás, o Adriano Lopes, que marca um golo em Roma e logo a seguir é titular com o Benfica no jogo do ano, no jogo que evitou o título desse ano, não é? E marca. E nesse mesmo jogo o Militão foi para a noite com um gajo qualquer e portanto foi castigado no jogo anterior, não é? E como o substituto até nem jogou mal, que acho que na altura foi o Manafá,
Manafá continua a ser titular no jogo com o Benfica. Foi um jogo cheio de equívocos desses géneros. Pronto, pá, eu não sei se é mais forte que eu penso logo nessas merdas e comecei logo a pensar, pá, é para ganhar, mas também não é para ganhar, senão vamos ter que aturar estes gajos contra o Inter. Mas se calhar sou eu a ser um bocado, se calhar os gajos jogando contra o Inter jogam bem. Ainda bem que o Zaidu te ajudou então. Certo. Mas o Zaidu também ajudou a que o resultado tivesse 2-0 ao final da primeira parte, portanto é assim um bocado. Mas Pires, dá também esse teu comentário da primeira parte da equipa e aproveitando o Zaidu, não havendo João Mário, foi Zaidu que deu ali que deu sinal para avançar, porque a atacar foi claramente pela ala esquerda que depois apostamos, portanto tivemos esse pormenor também. Sim, sim, eu acho que sim, também é o lateral mais rotinado e se calhar é aquele que teria mais margem para subir. Pronto, embora houvesse aquela dúvida, porque de facto a forma como ele se apresentou naquela segunda parte contra o Gil, principalmente aquelas recuperações depois de subir, praticamente a passo, que levou ao desespero ali os adeptos, ao ponto de, não sei se terá sido isso que terá contribuído, ou a própria insatisfação dos adeptos, mas se isso possa eventualmente ter ajudado, mas o facto do próprio Conceição ter posto ao intervalo e ter tirado na segunda parte, podia também indiciar que ele se calhar não podia eventualmente não ser opção para este jogo. Até porque houve uns zunzuns, não é? Que se pegaram no balneário, e que houve discussão de meia-noite, mas pronto, isso são aquelas coisas que se vão falando para ver se atiram para o ar e depois se acaba por ser capa de jornal, se bate certo, pronto, são aqueles rumores que existem para aí, quando as coisas correm mal, há sempre aí montes de teorias, mas pronto. Há uma coisa importante que é, pelo menos, nós daqui pusemos Vendel, não foi? Se me des... Eu estava aqui a dizer... Os apontamentos. Tenho ali noutra gaveta. Mas sim, foi Vendel porque vínhamos daquela exibição e foi Vendel. Mas tínhamos posto Rodrigo. Eu dei um 11 à pressão, não é? E todos nós dissemos que, claro, não há outra hipótese. Não há outra hipótese, tem que ser esse, não é? Não há mais alternativas e agora o Sérgio Conceição mostrou-nos que afinal há alternativas, não é? Eu não acho que tenhas dado um 11 assim tão à pressão como isso, até porque eu acho que concordei com ele. Isso não há. Dei o 11 com o Rodrigo Conceição, foi à pressão porque estava a acabar o tempo. O nosso tempo. Mas não foi assim tirado do corpo. Temos Rodrigo Conceição. Mas o que eu queria dizer é que eu estava a dizer, entre um e outro, eu acho que é melhor o Zaidu. Mas, dado o jogo anterior, quer dizer, entre um gajo que não corre e um gajo que faz as neiras correndo mal, tirar o que não corre, não é? O que não tem atitude. O outro, pelo menos, fez muitas asneiras. Daí eu acho que a nossa escolha esteve correta. Mas... E depois há outra coisa. Eu acho que o jogo de hoje era... E aí é uma crítica ao Rodrigo. Eu acho que o jogo de hoje era para pedir muito dos dois laterais e só o Zaidu é que deu. Isso é a equipa. Porque basta ver o desenho. Aquilo foi uma troika de médios, não é? Eram 4 e portanto a ideia era a ala ser para os laterais, mas só o Zaidu trabalhou isso. E para além disso, mas ainda voltando ao 11, eu até, por um lado, até compreendo, na altura quando vi o 11, até pensei, bem, o PP está... Porque eu acho que ele teve, durante o jogo com o Gil Vicente, teve ali algo limitado, acho que ele... Sim, mas agora dou-te já um dado, pode desmontar o que ia dizer, mas deduzo que não tenhas ouvido a flash do Sérgio. Não. Pronto, ele não treinou uma vez com a equipa, o PP esta semana, estava aleijado do pé. É isso. Pronto, eu não ouvi, mas lá está, ele durante o jogo com o Gil, ele já se tinha queixado disso, logo na primeira parte. Logo na primeira parte ele tinha-se queixado e, portanto, pensei, bom, deve estar ali ainda a ressentir-se da lesão. Taremi não apresentou o maior dos fulgores e, por outro lado, no jogo da Taça da Liga, tinha sido esta dupla que tinha jogado na Amazo em Chaves, não é? Para a Taça da Liga, em Chaves, na Amazo e Tony Martínez, para um jogo também importante, porque
vinhas de um empate, não é, em Mafra, então era decisivo, e já vinhas com uma equipa até com muitos titulares, inclusive jogaste com o João Mário, jogaste com o Uribe, jogaste com o Otávio, jogaste com o Gruites, portanto já era uma equipa muito bem composta, e também já apresentava lá o Tony Martínez e Namazo, e até correu bem. O Namazo, quer dizer, o Chaves, parece que se jogássemos sempre contra os Chaves, o Namazo já podia estar aí a fazer a grande carreira, porque foi ele que marcou os 2 golos nesse jogo da Taça Liga, e hoje marca outro um bom gol a abrir o marcador. Portanto, eu acho que estes receios do Prata, eu acho que pode não haver razões para isso, mas compreendo, porque se de facto vai ser uma vitória esmagadora, se calhar aí não teríamos aí grande margem para depois estarmos a tirar ou apostar noutros. Eu acho também que o jogo com o Estoril, eu acho que isto é um bocadinho, serve também para recuperar nos jogadores. Estamos sempre aqui a dizer que eles estão no limite, estão aqui mesmo não só em termos físicos, pá, mas também a sobrecarga de jogos, não é? E eu acho que isto também pode servir até para atenuar. E o próximo jogo que temos em casa, se calhar também é a melhor equipa que podemos apresentar antes de um jogo importantíssimo como o Inter, que é uma equipa que está, pá, para mim deve ser a se calhar que está na pior fase do campeonato. Pá, eu vi o jogo deles contra o Sporting, terrível, o 2-0 é muito enganador, pá, uma equipa que não sabe, que exagera a sair com a bola. Eu sei que agora o treinador é outro, mas e vai até ao limite e depois não consegue passar do meio campo, mesmo a pressionar, desde há montes de espaço. O Sporting criou inúmeras oportunidades. Eu ainda Ainda não vi o hoje jogo, sofreram um golo de apanhados hoje. não vi ainda o resumo com o Vizela, mas quem leva 3 secos em Primeiro casa, gol, sim, primeiro gol é de apanhados. pá. Portanto, eu sei que agora o treinador é diferente e agora vai ser mais uma semana de trabalho, mas acho que acaba por ser o melhor jogo até para nós termos, pá, mas também não quero estar já aqui com grandes expectativas, depois é quando corre mal. E portanto, eu quero acreditar que isto é uma forma de poupar os melhores para o jogo do ano, não é? Que vamos ter aí, o jogo do ano, tendo em conta todo, pá, jogo do ano, não é o jogo do ano, é um jogo importantíssimo, porque nós continuamos aí em algumas frentes interessantes, porque a Taça de Portugal é importante, e o segundo lugar, apesar de tudo, é claro que não vamos estar com aquele discurso, não teremos a toalha ao chão, ok, mas também o importante é segurar o segundo lugar, e até ao final do ano, pá, não é? Vamos ter que garantir isso. Mas eu acho que este tipo de gestão é muito para, tendo em vista o jogo com o Inter. Então vamos ao jogo. Eu por acaso tinha pensado em começar a matar, ou seja, dizendo com este 11 tinha-se confirmado que o que estavas a acabar de dizer, que não tínhamos deitado a toalha ao chão, portanto ia entrar assim a rasgar para vocês comentarem, depois esqueci-me, mas era assim que ia entrar. Mas indo ao jogo e também para descansar o Prata, relembro o primeiro lance de perigo aos 7 minutos, falta de pontaria de André Franco, Zaidu correu muitos metros no corredor esquerdo, cruzou o rasteiro e meio de luz, mandou para as cubos. Podia ter finalizado muito melhor, porque estava muito bem, estava mesmo ali a pedi-la para meter na gaveta, e ele tem um bom pé esquerdo e foi pena a finalização. 8 minutos, hoje deu para anotar aqui os lances todos, enquanto esperávamos pelo Pires, mas fui fazendo cópias ao 0-0, portanto vou lê-los todos, da primeira parte só para relembrarmos o jogo. 8 minutos amarelo para o Eustáquio, muito cedo, não é? Assustou-vos ou não? Um pouquinho. Logo com o Eustáquio, não é? Pois, exato, logo o Eustáquio. 16 minutos, grande momento individual de Namazo, o avançado inglês assistido por Otávio fintou 2 à entrada da área e disparou em jeito de forma irrepreensível. Um bom gol, sem dúvida. 17 minutos, João Mendes, perto de colocar tudo na estaca zero, Bruno Langa arranca bem do lado esquerdo e cruza para Mendes, que de primeira atirou ligeiramente por cima da baliza de Diogo Costa. Isso começa numa nabice do Otávio, um passo horrível na saída de jogo, depois. E vai ficar desclassificado? Ou estou a adentrar muito? O Otávio, não sei, mas em princípio... Depois ele escorrega outra vez? Em princípio sim, porque estou a contar que vocês lhe deem e assim eu dou ao outro. Ok. Sim. Muito bem. 22 minutos, Tony Martínez cabeceia ligeiramente ao lado depois de um bom envolvimento com Dani Namazo. Depois temos então o tal lance de maior perigo, digo eu, do Chaves. O João Batista cabeceia para uma intervenção gigante de Diogo Costa, que acaba por emendar um erro que criou. Euler ainda tentou na recarga, mas Pep foi a tempo de incomodar o extremo. Não foi só a tempo de incomodar o extremo, como de cortar mesmo a bola para canto.
Depois temos outra vez aos 31 João Batista, tem dado muito trabalho a Pepe Marcano e voltou a aparecer com perigo, mas ao lado pela baliza guardada por Pedro Costa. Esta aqui acho que não é nada especial. Temos depois um remate outra vez do Weller Silva, remate para mais uma excelente defesa de Diogo Costa, defesa que não deu canto. 43 minutos, bela ligação entre Eustáquio e Otávio, internacional português, passa por Guima, combina com o luso ao canadiano e num remate em jeito não deu hipótese de defesa a Rodrigo Moura. E acaba assim a primeira parte. Portanto, os lances que eu relatei, tirando o André Franco a meter a bola lá para cima, são os golos. Foi assim uma primeira parte objetiva e pragmática do Porto. Pronto. Em termos de resultado, perfeito, não é? 1-0, depois 2-0 mesmo a matar ali em cima do intervalo. Eu pronto, no geral não gostei muito da exibição, sinceramente. Acho que podia ter sido melhor ao nível do controle do jogo. Eu senti que, ao contrário do que seria de esperar, o nosso poder ofensivo não saiu muito prejudicado com as ausências, mas a organização defensiva acho que ficou um bocado prejudicada. Eu acho que esses lances, os lances dos Chaves na primeira parte são, pelo menos esse que resulta da nabice do Diogo é muito perigoso, e o outro que falaste, o tal que eu disse que vem depois de uma nabice do Otávio, acho que é tão perigoso como se calhar, é um lance até semelhante ao do Franco, não é? Portanto, acabam por em alguns lances, acaba por ter bastantes lances de perigo na primeira parte, e eu, por exemplo, esse lance do canto que o Diogo defende, como é óbvio, toda a gente viu, menos o árbitro, estava-me a irritar um bocadinho nos cantos, os gajos, aquele 2-1, que eles estavam sempre a conseguir ter muito espaço ali entre os dois, e depois eles não conseguiram fazer nada com isso até esse momento em que sai esse remate. Estava a me irritar um bocadinho, acho que nós estávamos um bocadinho, acho que com dificuldade em controlar o adversário, e o que nos irritou porque marcamos um gol cedo, e isso deveria permitir-nos gerir um bocadinho melhor o jogo. Deu uma ideia que foi um bocado assim. Acho que sobretudo ali ao nível do meio campo, então como tínhamos tanta gente ali, acho que as coisas não estavam perfeitamente controladas. Foi a impressão que me deu, e acho que valeu-nos uma boa, aquele eixo esquerdo com o Zaidu a explorar ali, e o Namazo, valeram-nos essa eficácia que tivemos através desses movimentos aí, porque acho que em termos de controle de jogo, acho que não foi grande coisa. É óbvio que mesmo assim, estou a falar em eficácia, mas não marcamos todas as oportunidades que tivemos na primeira parte, não é? Ainda tivemos tempo para falhar golos, mas de qualquer forma acho que do que produzimos até nem foi mau. Chegar a 2-0, do que foi o jogo até nem foi mau, chegarmos com 2-0 ao intervalo. Acho que uma vantagem curta, acho que uma vantagem curta seria talvez mais justo. Olha, vou se calhar ler já a segunda parte, por isso são poucos lances, e depois tu comentas, se quiseres, a primeira parte e dás continuidade à segunda. A segunda parte começamos mal, temos então aqui o Weller Silva, finaliza com classe e qualidade, Marcano corta em cima da linha de forma absolutamente decisiva. E quem enterrou foi o Pepe. Que corte impressionante do central espanhol. 54 minutos, remate, é o penalti para eles, e poderás depois comentar aqui a ida do Zaidu ao homem, embora ele tenha acabado de forma incrível o penalti. Weller Silva finaliza com classe, remate forte e bem direcionado para o meio da baliza, Diogo Costa dirá-se para o seu lado esquerdo, gol de Steven Vitória. 61 minutos, André Franco ainda caiu na área e queixa-se da face do jogador portista, mas parece um contacto normal, que o lance em que o André Franco também caiu na área. 64 minutos, Dani Namazo com um grande disparo fora da área, foi quase uma réplica do primeiro golo. 65 minutos, a primeira substituição, Pepe por Eustáquio. Aos 72 minutos, a primeira expulsão dos Chaves.
PP por destaque, peço desculpa, de facto estava a ler e não estava a raciocinar. 78 minutos, Otávio, após uma bela jogada individual de PP, remata confiante de longe, mas sai por cima. 83 minutos, Namazo por Taremi e Franco por Folha. Ao contrário, não é? Taremi é que entra pelo lugar do Namazo e o Bernardo Folha é que entra pelo lugar do Franco. Aos 90 minutos, Rodrigo Conceição sai para entrar o Manafá. E depois tem aos 96 minutos, fala aqui alguns, o gol que nos foi anulado ao Tony Martínez. Sim, num bom passo penso do André Franco nesse lance. 96 minutos, Otávio Sagaz encontra Taremi no corredor direito, que tira Ponco da frente e cruza de forma perfeita para a cabeça de Tony Martínez. Portanto, poucos lances de registro também aqui, são mais as substituições e aqueles dois primeiros lances dos Chaves. Pronto. Quanto é, como é que viste o jogo? Agora já de uma forma geral até. Não, sim, concordo também com o que Prata disse, com o que também tem referiste, não é? Aquilo que nós fizemos na primeira parte, principalmente até por aquilo que proporcionamos aos Chaves, acaba por tornar uma vantagem muito boa para aquilo que foi o jogo. Acho que mais do que aquilo que eventualmente não criamos ou até não tivemos o controle do jogo, mais do que isso foi a forma como eles tiveram algumas oportunidades, já sei que algumas se calhar por erros nossos, como é aquela grande defesa do Diogo, eu aí fico um bocado na dúvida se mesmo que o Otávio não tivesse escorregado, se seria suficiente para chegar primeiro à bola. Acho que aí o passe realmente sai um bocadinho curto. Talvez se ele não tivesse escorregado, pelo menos estourava mais a ação do jogador dos Chaves, mas não sei se mesmo assim a bola não ia primeiro para o jogador deles. É claro que no meio dessas defesas houve aquele lance que de facto fez defesa do Diogo Costa e ele não marcou o canto, mas houve também aquela falta, não sei se referiste isso nisso, que, quer dizer, eu acho que era uma falta ao contrário, não é? Eles conseguiram marcar uma falta perigosíssima à entrada da área a favor dos Chaves. Do Gruites. Não, do Eustáquio. Do Otávio. Não, do Otávio. É o Otávio, desculpa, sim, é o Otávio. Mas depois a do Gruites também é ao contrário. É uma falta que fez lembrar a falta do Uribe no penalti que nos foi assinalado, por exemplo. Mas é o gajo que mete claramente o pé à frente a fazer a obstrução. Certo. Não é? É isso. É o velho lance de ninguém era falta ou não. O próprio lance do penalti, menos evidente que esse, mas é desse género, não é? Sim. A propósito desse lance do Uribe na semana passada, nós depois no dia a seguir temos um amigo nosso que nos deu o exemplo perfeito daquilo que eu estava a tentar dizer, de lances que se podem transformar em aberrações. Lembrou-se, e bem, do lance em que o Taremi ia calcar na área em Braga, no ano passado, em que o gajo a saltar para trás acaba por calcar o Taremi, que ia em direção à bola, completamente inadvertido, não é? E que o árbitro aí, por exemplo, não marcou o penalti. Claro. São estes critérios, mas sim, este lance aqui, por exemplo, hoje no próprio jogo há esse lance que joga erradamente, depois há o lance da segunda parte, que é o primeiro amarelo do gajo que é expulso, que também é ao contrário, apesar do Gruites, aí eles dizerem, não, Gruites nem toca na bola. Claro que toca na bola, não sei falta na mesma do Gruites, não é? Portanto, hoje tivemos um exemplo, mais uma vez, de árbitros e VARs fracos, mas eu acho que hoje bastante a nosso favor, mas pronto, já lá fomos. Mas aí nesse lance do Gruites, o VAR pouco ou nada podia fazer, não é? Ou ele ajuizou daquela forma. Não, daquela forma. Eduardo. E eu não sei, lá está, podemos dizer que é falta do Gruites, não sei, mas ele de facto toca a bola e depois, sem qualquer tipo de intenção, ok, toca, mas ele não podia fazer outra coisa. Ele toca na bola e depois o pé só pode ter aquele movimento. Não houve ali, não sei, qualquer tipo de incúria ou não sei, ou negligência, não sei, não faço a mínima ideia, por acaso nem sei se possa considerar falta. Agora, falta do gajo do exatamente, isso do amarelo. Isso sem dúvida alguma. Mas também temos o João Teixeira, não é João Teixeira, como é que era? O gajo que foi expulso, João Mendes.
Também temos o Mendes, que até levar o primeiro amarelo, ele faz falta sobre o Otávio. Por causa da segunda até tem muitas dúvidas, mas a partir do momento em quarto marca, há uma, há duas, é preciso, quantas faltas é que é preciso para levar amarelo? Foi preciso ele perder completamente a cabeça e mandar aquela bola para o chão em final de protesto e depois fazer uma falta também completamente estúpida, mesmo a pedir o segundo amarelo. E deixa-me comentar desse lance, que é engraçado, porque o gajo sacou o penalti, foi ele que sacou o penalti ao Zaidu. E nesse lance, a falta é similar sobre o Taremi e estava ali tudo revoltado. Sim. Não, estava perdido, ele estava perdido. Ele estava, não mais que isso, estava excitadinho. Não sei o que é que se É. passou, não sei se tomou 3 cafés hoje. Mas para além disso, opa, o 2-0 dá uma vantagem muito confortável, mas lá está, é aquele resultado perigoso, não é? Aquele resultado perigoso que quando estamos a ganhar 2-0 eles fazem 2-1, na maior parte dos casos, a equipa que está com 2-0 continua a ganhar sempre, muitas vezes. Mas não deixa de ser perigoso e andamos ali com o coração nas mãos. Não tanto pelas oportunidades que eles criaram, não é? mas lá está. Não, depois do 2-1 não. Depois do Não, 2-1. mas lá está, é um jogo aberto, quer dizer, mesmo quando estás com 10, há ali uma falta estúpida pá, que nós fizemos, até acho que foi o Gruitch, que a partir daquele momento nós já estávamos a ver, quer dizer, lances perigosos só podiam ser de bola parada, não, em lances corridos não ia acontecer muito, depois ainda por cima em inferioridade numérica. E nós a fazermos faltas desnecessárias, não era muito perto da área, mas já era perto da área. Sim, e podia ter surgido. Pois, a bola ia ser metida lá. Portanto, Pode ser surgir naquele lance do teórico, não é nada penalti, mas lá podia ter surgido um penalti. Por exemplo, por acaso o Bernardo teve toda a preocupação do mundo em juntar ali as mãozinhas, não sei o que, por acaso toca-lhe no braço, mas é daqueles lances, é que está juntinho ao corpo, e se não toca no braço, toca no corpo, pronto, aí é tudo limpinho, ele teve essa preocupação, mas podia ter acontecido. E quando se pensava que aquele lance do Martínez, por acaso eu logo no lance corrido fiquei, não festejei, tipo, eu quero analisar primeiro, e fiquei com muitas dúvidas. A câmara, o posicionamento da câmara é horrível, é terrível, eu não sei se eles fazem, se eles traçam as linhas com aquela câmara, ainda deixa mais dúvidas, é mesmo dizer, façam o que vocês quiserem, decidam o que vocês quiserem. Eu acho que eles devem traçar, deve estar aquilo é definido para com aquela câmara, não é? Com aquela câmara horrível. Não há mais, não é? Não há mais, não é? Eu até acho que a central, eu até acho que a câmara se calhar conseguia sacar melhor as linhas do que aquela câmara, pá, é terrível. E fica aquela sensação de, opá, olha, metam o que vocês quiserem. Opá, digam se é ou se não é. Ainda conseguiram dizer que está a 20 centímetros ou 21 centímetros. Pá, 21 centímetros vocês conseguem ver, não é? O tamanho de uma régua normal, não é? Para não comparar com outros tamanhos médios. Podemos basear no tamanho de uma régua, não é? Essa média só se for noutro continente. Está bem, é para aí 16, não é? Acho eu, 16. É pouco mais, pronto. Já nos faltava um comentário insensível e politicamente incorreto no episódio, portanto já ficou. Não, mas isso eu concordo, aqui é o que for. Enquanto eles estavam a decidir, se é ou se não, se fosse dado golo ou se não fosse dado golo, eu acreditava na mesma. Claro, eu li. No caso, não acreditava na mesma. Claro, eu ali, eu ainda a falar para dentro, estava a dizer assim, espero bem ao menos que isto é impossível ter a certeza com esta câmara para traçar estas linhas, isto é de certeza não é possível, ao menos que respeitem a decisão do juiz de linha. eu vou fazer meu choradinho, mas não respeitar. É que ainda por cima o que é usado não é os pés, quando é os pés ajuda, como é o sovaco. É que ainda por cima, é que ali o Martínez tem o corpo um bocadinho para a frente, claro, é ridículo, não é? Esquece, isto não é nada e já devia ter sido mudado, mas isto é um problema mundial, não é só nosso. Olha, e foi curioso, não sei se viram, mas hoje apareceu várias vezes nos bancos as televisões, ou seja, os telemóveis ou os iPads, quer nos Chaves, quer no do Porto, aparecia sempre um lance e iam lá rever. Então nesse lance do fora de jogo do Martínez, pronto, vê-se o Vitor Bruno permitiu que o VAR intervisse e anulasse o gol. Porque deu aquele olhar de se calhar até pode estar.
portanto já Pois, foi. é duvidoso, disse aquele cara, é duvidoso. E o VAR disse, achas duvidoso? Então peraí, já vais levar aqui com 20 centímetros em cima. Deixa-me lá traçar a linha em cima e tal. Pronto, e ficam. E pronto, foi isso. Mas queres concluir mais sobre esta segunda parte disso? Opa, Sobre... lá está, foi isso. Foi um penalti bem sacado, mas uma abordagem ridícula também do Zaidu. E não acreditei que estivesse fora de jogo, foi pena que fosse o outro e não o que sofreu a falta. É claro que depois ali deixa-nos um bocadinho com o coração nas mãos, podia ter surgido antes, inclusive nesse lance do Tony Martínez foi invalidado. Mas pronto, eu acho que também depois os próprios jogadores do Chaves facilitaram um bocadinho a vida ao quererem quase auto-expulsar-se, porque naquele lance, por acaso o Otávio nesse é um rato de caraças, e eu fui um bocadinho levado na conversa dele, porque quando ele sofre a falta ele levanta-se logo a apontar para o gajo que tinha amarelo, não é? Tipo, é este, eu quero que seja este, e pensei, bem, só que o gajo percebeu que era aquele que tinha amarelo, que é aquele que devia ser demonstrado com o segundo amarelo. E nunca me lembrei que o outro já tinha, né? Então quando o gajo depois voltava a processo, não fui eu, o gajo do quarto arte, o VAR diz, pá, não é este, é o outro. E eu estou a ver aquilo, não é? O gajo saca o amarelo e então pronto, é para ti e és expulso também. Eu, afinal, o Otávio escusava ter fazer aquele filme todo, não é? Só se ele achasse que aquele número 5 tivesse um papel mais preponderante na equipa do que o outro, mas pronto. Mas quem faz uma entrada daquela? E depois ele por cima saiu todo indignado, sacou a camisola e tudo, quer dizer, aquela é uma falta, ele manda-se para cima do Otávio, opá, não é? Se o outro ainda consegue tocar na bola e depois ok, há o contacto, mas eu atendo esses casos, pá, eu sei que agora há tendência para marcar esse tipo de faltas, mas eu, opá, a partir do momento em que toca na bola, eu até sou naquela, nem sei marcar falta. Agora o outro, bem, atira-se para cima do Otávio, só quer mesmo derrubá-lo, só quer mesmo, pá, impedir a progressão. E ainda por cima, se é tudo admirado por levar-se no amarelo. Bah, não percebi. O do João Eu, Correia, do João Mendes também já eu, se percebeu, não é? eu, por acaso tenho uma interpretação diferente desse lance. Eu acho que aquilo foi uma nabice dos árbitros, árbitro incluindo o VAR. Eu acho que se o, se o Manuel Oliveira tivesse visto a falta do gajo que é expulso, acho que não expulsava por causa disso. Só que expulsou o outro gajo porque achava que ele o tinha ceifado. Não sei se me estou a fazer explicar, a fazer. Sim, mas, Sim, A questão é mas que então, peraí, mas voltamos à questão do VAR. Logo, anotei com essa situação, que, como o Pi está a dizer, ele não marcaria falta, não é? Na questão do gajo ter tocado na bola e depois de ceifar o Otávio, não é? Mas é um lance duvidoso, é um lance de interpretação. O VAR não pode intervir. Se é um lance duvidoso, o VAR não pode intervir e pode ser considerado falta do gajo. Ponto. não. Aqui não, aqui eu acho que aconteceu, acho que aqui o VAR, eh, tal como aconteceu na semana passada, por essa razão que estás a dizer, na semana passada o VAR errou, porque Certo. não era uma situação clara e interveio. E é o que eu Aqui, estou a dizer neste caso, ou aqui seja, eu acho que não, mas ele eu acho que aqui interviu, foi mas ainda eu não pior. acho que, mas eu acho que não é claro que ele possa considerar que não foi falta do gajo que cortou a bola. Porque o gajo Não, mas corta ele a não bola pode. e Não, ele então, aqui, o ele árbitro aqui disse que só pode. marcou. Não, espera aí. Aqui o árbitro, aqui o vídeo-árbitro só pode intervir para trocar para o caso de ele ter dado o amarelo ao gajo errado. Não, Isto é um lance podia. de segundo. Não, Esquece o gajo que vai atrás. Esquece o gajo que vai atrás. Esquece o gajo que vai atrás. Se ele considerasse que ele não tinha tocado, que não tinha sido falta, o VAR podia intervir para evitar o vermelho. não, Não? porque era segundo amarelo. Não, mas a expulsão. Não, segundo amarelo. Não pode. Então, se um gajo, esquecendo, imaginando que Não, era só o Otávio e o outro gajo, estás a dizer que ele não podia intervir, então pronto. não, é segundo amarelo. Então, Então se o gajo não toca no gajo, ele vai expulsá-lo. Não pode intervir. Não pode evitar pode, uma expulsão pode quando se vê que for, ele não toca no gajo. se for vermelho, pode, mas para segundo amarelo o VAR não pode intervir. Caraca, já estamos nisto há anos. Mas não, lá está. Eu acho que quando ele leva vermelho a análise é feita, é cuidada, mas não tenho certeza. Estou a falar Não de cor pode. e posso estar errado. Não pode. O que acontece é que
o Nesse árbitro caso já aqui, tens toda a razão, já não te posso dizer nada. certo, e mesmo assim, mas o que eu acho que aconteceu é que, e é isto, aí é que eu digo que foi mais uma embrulhada de VAR, ou seja, são muito, muito fracos e não sabem as regras. É incrível. É que o VAR aqui, o que é que o VAR fez? Viu que o gajo deu o segundo amarelo ao gajo errado, certo? Então o que é que ele fez? Não, então mudamos o amarelo para outro gajo, independentemente da gravidade da falta não ser exatamente a mesma. Podíamos ter a interpretação do PIS, que a falta era a mesma para segundo amarelo, e eu não me choca, sinceramente, mas eu acho que a falta é menos grave que a do outro gajo que ceifa. Sim, mas aí eu acho que a falta Pode é ser pela questão de travar o contra-ataque. Pá. Está bem, mas Um ataque gajos. prometedor. estão muitos Um gajos ataque ali e está um gajo a 2 metros. Se o Otávio passa para aqueles dois gajos, tinha um gajo Ia passar mesmo à mas frente ia dele. passar pelos três, ia ficar com o campo aberto para jogar na direita. Ia Não, fazer um cabrito. não, já estava a passar pelos três. Esse terceiro vem fechar. Certo, mas eu acho que esse gajo tinha grande probabilidade de cortar a bola. Mas pronto, isso já é pensar mais à frente, já é futurologia. Mas eu acho que o que o VAR devia ter feito aqui era simplesmente ver se ele deu o amarelo ao gajo errado. E não deu. Porque o que o árbitro marcou foi claramente a ceifadela. É isto. Portanto, o VAR aqui entrou num campo em que não tem que entrar. Ele, para isso, para dar o resultado que deu, ele tem que avaliar a outra falta, tem que ver se essa outra falta é merecedora de amarelo, e ele não tem que fazer isso, ele só tem que intervir para dizer, não, deste amarelo àquele gajo, mas não é esse gajo que fez. Não são problemas da própria identificação do árbitro, perante uma confusão, depois um amontoado de jogadores pode não saber exatamente quem foi o gajo que fez falta. E não foi esse o caso. E acho que foi, mais uma vez, não sei se isto vai dar alguma polémica, provavelmente vai, mas, e se calhar não pelas razões certas, mas claramente aqui o gajo que tinha de ser expulso era o lateral esquerdo, por muito que isso fosse um erro, porque o gajo acaba por tocar a bola. Mas o VAR aqui não podia mesmo intervir. Mas isso tocar a bola já vimos que não é suficiente. Certo, não é suficiente. Mas aqui neste caso a entrada não é. Aquilo só acaba, o Otávio acho que acaba por cair mesmo por causa do outro gajo. Certo, mas lá está, mete aí muita subjetividade. Se quiseres argumentar de uma maneira ou de outra, por isso se calhar podia estar quieto. Tudo isso. Exatamente, era isso. A melhor decisão era estar quieto. Mais um erro de VAR. Já estamos com vários fins de semana seguidos com erros incríveis de VAR. Muito bem. Está concluído? Vamos para o MVB? Está concluído. Queres começar tu com o MVB, Picho? Depois desta intervenção aqui. Já sabemos, não é? O Prata já avisou no início do episódio. Sim, é fácil. Eu acho que eu não só pela assistência, que vale pouco naquele gol do Namazo, porque o gol depois é todo construído pelo Namazo, né? Mas a jogada é muito bonita do gol do Otávio. Mas depois, pronto, tivemos o Otávio. Eu depois gosto depois da lata dele ainda estar a justificar-se com o treinador dos Chaves e conseguindo até que depois acabasse com um abraço do treinador dos Chaves ao Otávio, do género, pronto, ok, convenceste-me, tal, não sei o quê. E, portanto, ele consegue, ele se fosse comercial, não ia. Mas eu acho que eles deviam ter se cruzado no Vitória. Tudo bem que ele estava na equipa, mas e ele na mas pelos vistos houve, durante a segunda parte, houve na altura em que o João Mendes é expulso, ou não, se calhar, ainda no primeiro amarelo, na primeira expulsão, houve ali um bate-boca, pelo menos isso foi comentado pelos gajos da Sport TV, entre o banco dos Chaves e o próprio Otávio. Portanto, ele não satisfeito por ter conseguido expulsar um gajo, ainda se lançou lá para o banco dos Chaves. Mas eu acho que é esse lance que eles estão depois a falar. Isso é capaz de estarem a discutir lá no final, mas pronto, ele lá com o seu argumentário, lá conseguiu
não digo convencer, mas pelo menos, pronto, ok, tipo, o treinador do Chaves deve ter ficado a pensar, pronto, ok, eu com este não levo nada, mas vou dar aqui um abraço e fosse, Leva não, lá nunca a taça. nunca leva lá a taça, não, nunca mais se cala, e dá feito, portanto ainda gostei dessa lá. Mas ele teve ali duas recuperações, pelo menos quase seguidas, pá, fantásticas. Otávio, pronto, normal, só para destacar outro aspecto positivo, que não a assistência e o golo, só para te dar, justificar ainda mais um bocadinho Ainda tens a o pré-assistência. MVP. Ainda tens a pré-assistência. No terceiro, Certo. dá para Para estar o né? Taremi. Isso. E há outra coisa, acaba por expulsar 2 jogadores adversários. Exatamente. Depois estava só a pensar no primeiro, mas o segundo também é ele. O João Mendes fartou-se de lhe dar porrada no Otávio, portanto ele deve ter picado, para além de ter picado com ele, ainda porque ele fez bem 3 faltas sobre ele, pá, quase seguidinhas, nem sei se depois entretanto houve mais, mas eles deviam estar picados, estavam de certeza, portanto isso também ajudou à festa. E eu confesso que quando está a abrir o jogo, quando ele faz aquela primeira fintinha, olha, vou meter nos momentos que não aparecem nos relógios. Mas pronto. Mas deu gol. Portanto, para mim também é Otávio, claramente destaca aí para o Namazo, que é pelo gol, que é pelo aquele momento na segunda parte, e para o próprio Tony Martínez, que pronto, a Tony Martínez tem a sua entrega sempre e marcou o gol, 2 golos. Destaque ainda também para o Diogo Costa, que voltou a fazer ali umas defesazinhas, e claro, para o grande corte do Marcano. Já tinha estado em Alvalade com um corte quase em cima da linha também, ali a dar o corpo ao manifesto, mas hoje também muito, muito atento e muito importante. Eu, E acho eu, que vai ser daí, pelos... eu daí desqualificava o Diogo por causa daquele passe para o Otávio, que dá, apesar dele depois fazer uma grande defesa, aquilo não existia se não fosse um mau passe do Diogo. E não foi o único mau passe, ele acho que os pés teve alguns erros. Ele há um rasteiro muito mal. Certo, hoje não é dia de Diogo. É quase sempre, mas hoje não foi. Mas eu destaco já que vocês vão no Otávio, eu vou no Namazo, porque eu acho que foi importante marcarmos cedo, porque com aquelas alterações, com as ausências, com as dúvidas que se podia criar ali, acho que foi importante marcarmos cedo e pronto, para quem estava assustado de o ver em campo, opá, foi uma boa resposta, até porque este golo não é aquele golo que ele marcou ali, opá, quantos ele não marcou assim na B, não é? Ali a entrada da área, o passe para o cantinho da baliza, ele fez muitos golos desses pelo B. E portanto, mas há mais que isso, há um lance que ele ganha ali na linha, mesmo o Rato foi por trás e ganhou a bola. Acho que sobretudo fez uma grande primeira parte. É óbvio que depois aquele amarelo no início da segunda parte fez com que o Conceição o tirasse a ele e não ao Martínez. Provavelmente a alteração que deveria ser feita era tirar antes o Martínez e deixar o Namazo fazer os 90 minutos, porque ele merecia, mas o amarelo acho que fez com que mas mesmo assim ainda saiu bastante tarde. Mas acho que o Otávio, e depois queria destacar também, faltou aí a primeira parte do Zaidu, acho que foi uma excelente primeira parte do Zaidu. Pô, tu desclassificas... tá, mas, na segunda que ele entrou. Exatamente, mas claro está. Mas na segunda parte foi Zaidu. E só queria deixar mais um comentário ao penalti, que é uma coisa, um gajo tem que chamar sempre a atenção para a campanha ao Taremi, ou anti-Taremi, é que não é por o penalti ser sacado que não é penalti. E isto é claramente um caso deles. Isto foi um penalti sacadíssimo. Mas é óbvio que é penalti. Para mim. E eu dá-me a ideia que se fosse ao contrário, com a reputação que o Taremi tem, não iria ser penalti. Estou mesmo convencido disso. Sinceramente. Olha, deixem-me só partilhar então aqui a pesquisa histórica que fiz rapidamente. Confirma-se que o Otávio tinha jogado no Vitória, incluindo 2 jogos no Vitória B, a parte do Vitória já sabíamos todos, mas incluindo 2 jogos na equipa B, em que o treinador é o Vítor Campelos, e pronto, e nos 2 jogos só jogou metade do jogo. Eu estou a ver o primeiro jogo dele, foi contra o Académico de Viseu, levou a bola amarela aos 7 minutos e saiu ao intervalo.
E pronto, os golos de João Vigário e Pedro Henrique, portanto até tinham descido a B, alguns gajos que gostavam até de jogar na A. Esse Vigário na altura devia ser mesmo da B. Sim, esse devia ser. O Pedro Henrique é que não. Não, esse não. Muito bem. Os gols estão dados, não é? Vamos ler aqui os comentários do pessoal. Deixa-me então entrar aqui no Twitter. Pensar também já nesse 11 do próximo jogo, embora o Prata já está a avançar o 11 para o jogo a seguir, não é? Está preocupado com o Inter, mas antes ainda temos então em casa o jogo contra o Estoril, que também falamos, e que seria, segundo o piso, um bom momento para isso. Deixa eu ver se não engano nos comentários e se leio os comentários de toda a gente. Temos aqui o Pedro Constantino, jogo em esforço e pouco controlado. Sair para o intervalo com 2-0 foi pouco merecido. Claro que ter na defesa um tipo que é tudo menos futebolista deixa-nos à mercê de um amargo de boca. Vá lá que não correu mal. Bons jogos de Danny e Tony e enorme do costume. Abraço. Depois temos o Luís Rosa, que disse as transições defensivas é um ai Jesus, socorro. E também o Pedro Poderosa. Não foi um bom jogo da nossa parte, mas a vitória foi justa. Arbitragem muito mal conseguida. Pior, só mesmo os comentários do Tonel. Namazo já justifica o lugar no 11? Questiona ele aqui no final. Então, temos aqui algumas dicas dos comentários. Esta última, do saber se o Namazo já justifica o 11. O Prata já disse que não, logo na abertura, portanto já ficamos esclarecidos. As transições defensivas, que correram mal. E depois também aqui a frase do Pedro Constantino, queria que vocês adivinhassem. Claro que ter na defesa um tipo que é tudo menos futebolista, deixa-nos à mercê de um amargo de boca. Zaido a ser visado ou tem outros candidatos? É fácil, mas é fácil. Mas e eu destaco mais uma frase que eu até gostava de comentar. Isso sim, as transições defensivas, sim, por acaso podemos ver por aí, se calhar, não digo as facilidades, mas pelo menos aquilo, se calhar uma certa permissividade, se calhar tem a ver com essa transição defensiva que não estava a funcionar bem, poderá ser por aí. Mas aquele que é que... a questão do Namazo, para mim justifica para o Estoril, mas já digo também qual é o 11. Para mim justifica essa questão do Namazo, mas aquilo que eu até gostava de comentar, e foi o que o Pedro Pedrosa disse aqui neste último tweet, tem a ver com estes comentários do Tonel. Porque eu já na semana passada, eu estive a ver a parte final do Vitória contra o Braga, e na altura que eu estava a comentar era o Carlos Brito. E eu sinceramente, eu acho completamente desnecessário, e é uma forma devia ser até uma forma dos próprios comentadores das televisões se protegerem um bocadinho mais. Os comentadores, quando refiro a pessoas que estão ligadas ao futebol, para falar de futebol, como o Carlos Brito, que é ex-treinador de futebol, como o Tonella, ex-jogador de futebol, e podiam pura e simplesmente não comentar lance de arbitragem. Podiam claramente passar ao lado, não há qualquer necessidade. O Carlos Brito fez isso no último Vitória Braga, a comentar amarelos. E que depois deram até consequente expulsão, até no caso do jogador do Braga, dizendo que lhe parecia injusto o primeiro amarelo, não sei o que mais. E agora o Tonel também teve variadíssimos comentários, sempre avisar a equipa da arbitragem. Não lhe compete a ele. Não lhe compete a ele. Ele depois até disse, depois vamos ter aqui é Rui Rodrigues, nem sei como é que se chama o gajo. É capaz. Mas eu sei que depois vamos ter aqui o Rui Rodrigues para analisar e tal, não sei o quê, mas ele não tem que comentar isso. Ele está ali para analisar a tática, como é que está a correr o jogo, a interpretação que o treinador está a fazer. Para quê comentar lance de arbitragem? Não faz sentido nenhum, não é esse o papel para o qual eles foram contratados, para estar ali a fazer. Eu acho que podiam completamente passar à margem deste tipo de polémicas. Não sei se era isto que estava a referir o Pedro Pedrosa, mas era algo que eu já me tinha lembrado já nessa altura com o Carlos Brito, porque estão ali para comentar as nuances táticas, os esquemas táticos, os 11, as mexidas. Porque
para que é que se vão meter aqui a dar ao trabalho de comentar lances de arbitragem? Pá, não faz sentido nenhum. Para mim não faz sentido nenhum. Deixem isso ao critério do telespectador, ou então depois ao critério destes programas que vamos ter ao longo da semana, com análises de árbitros, que já sabemos que nem sequer são unânimes na maior parte dos casos. Vimos ainda agora no caso do Porto, isto é tudo tão subjetivo que metade diz que sim, metade diz que não. Pá, nunca, para que é que eles dão estes luz? Pá, acho que não faz sentido. Mas pronto, é só para aproveitar esse comentário A propósito, não. a propósito dessa história disso que estás a dizer, duas coisas. Primeiro, lembro-me quando, estou-me a lembrar agora, só vou dizer que somos velhinhos, quando as transmissões eram no Canal 1 e tinhas um gajo de arbitragem a comentar em direto, que era aquele Vítor Correia. Vítor Correia, sim. Não era? Aquele senhor de bigode. Mas e a propósito dos comentários, sobretudo ao lance do João Mário na semana passada, serem uns dizerem que sim e outros que não é? Que devia ter sido expulso ou que não devia ter sido expulso. Eu acho que nestes casos, nós não, a pergunta dos especialistas devia ser duas. Primeiro, se acha que devia ter sido expulso ou não, ok, respondi a isso, e depois a pergunta seguinte, acha que o VAR devia ter tido intervenção nesse lance ou não? Era muito importante. Eu gostava que todos eles dissessem que não. Porque é importante neste caso, porque claro. Isso é que definiu tudo, não é? Porque o outro lance do Uribe, opá, pronto, eu aceito outra interpretação, não, e depois outra coisa a propósito do Uribe, eu senti os adeptos dos Chaves hoje puderam sentir o que nós sentimos na semana passada quando o Uribe fez aquela falta estúpida para segundo amarelo, que foi a falta que fez o gajo hoje. O gajo já estavam com 10, ainda fazer aquela falta. Está bem, mas hoje já estava a acabar. Cuidado, pois, é que hoje estava a acabar, mas se calhar nós, se calhar no episódio anterior, não demos a devida gravidade ao erro do Uribe nesse lance, que é um erro que prejudicou muito a equipa, prejudicou tanto a equipa. Pá, se calhar nós cascamos muito no Vendel, mas se calhar o pior em campo na semana passada foi mesmo o Uribe, por causa disso. Não, acho que referiste isso. Aí foi? Ótimo. Acho que sim. Embora nós aí o episódio ainda atacámos o árbitro, porque nos pode dar o amarelo. Eu acho o escândalo. Já não há respeito nenhum pelo Porto. Dar segundo amarelo no Dragão ao Uribe, foda-se. Mas já estava com 10. Nós na semana passada estávamos no jogo com o Inter, estávamos a falar de que falta, é possível que seja para amarelo, mas para segundo amarelo e isso, por exemplo, foi o que eu pensei hoje sobre o segundo amarelo para o tal gajo que foi expulso, o primeiro gajo a ser expulso. Sim. Não sei se sendo segundo amarelo se era coisa para tanto, porque a falta é com a Enco ou com mas de facto ele vai mesmo ao Otávio. Mas eu acho que para segundo amarelo talvez me custe um pouco. Mas seja como for, não interessa. O gajo expulso era outro. Sim. Muito bem, vamos à previsão então do jogo contra o Estoril. Fixe, tu já disseste que tinhas aí algumas deixas, na mais 10. É isso, ainda mais 10, sendo que os outros 10 começava pelo Diogo Costa na baliza, João Mário, eu estive a confirmar, pelos vistos, João Mário e Uribe apanharam só um jogo, apesar do vermelho direto do João Mário, não é? Certo, pois o Uribe já sabia que era um amarelo, o João Mário, apesar de ter sido vermelho direto, é um jogo. Sim, portanto, mas Diogo Costa diretos nunca são mais que um jogo. É isso, portanto, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Gruitch, Eustáquio, Otávio, portanto aquilo que nós tivemos a acabar de falar e tendo o Uribe uma exibição tão má que levou até a expulsão dele, vai permanecer no banco a descansar. Na frente vou deixar estar então Namazo, mas vou juntar já Taremi e PP para ganharem moral para o Inter. Quem é que está com o Otávio no meio campo? Eustáquio e Gruitch. Okay. É o 2. Queres que eu vá lá, mas... Pode ir. No meio campo já é diferente.
É parecido, a minha equipa é muito parecida com a do Pires. Troco o Marcano pelo Fábio Cardoso. Oh, E, e o resto é isso. hã? E o E o resto é para resto, deixar. e o resto é igual. Eu estava indeciso entre o Namaz e o Tony Martínez, partindo do princípio que nem Galeno nem Evanilson recuperam. Mas é isso, basicamente. O Namaz também deixa ficar e concordo da cena de Taremi. No meio campo eu acho que vai ser o Uribe e o Eustáquio e o Gruitch vai para o banco. E sim, Otávio joga de certeza, ainda por cima não vai descansar contra o Inter, isso vai ser uma cabeça daquelas. E o PP porque o outro tem que se pôr fim à partida. Pronto. E depois para o Inter cai o Na massa. Agora, eu deixei-vos ir porque eu normalmente sou eu que faço esses erros, mas vocês hoje estavam a nanar a ver a transmissão, porque o Marcano E viu o então? quinto amarelo. Foi. Bom, não reparei. É. Reparei que levou amarelo. Mas agora já deram equipa, já não podem mudar. E tudo Mas não sei se vais acertar. Também não. Mas eu achei, eu estava a pensar nisso. Eu estava a acabar de dizer e estava a pensar nisso. Por causa da história do pé esquerdo. Se calhar vamos falhar todos. Sério, nós já vamos falhar, tá, já é um dado consumado. Não, eu deixo-vos mudar então. Não, isso aí. Então é David Carmo. Não é a minha aposta. Então aqui eu tenho. Caraca, senão o moço não joga, meu. Pois. Tem aqui todos os argumentos para jogar. Pois. O Fábio Cardoso estava outra vez bem lá no final, a bater palmas e a fazer. Depois era o Fábio que estava. Era o Fábio que estava no banco, não é? Mas em princípio é isso. Conceição é coerente nestas cenas, senão pronto, mata o homem. Se nem nisto ele tem hipótese, não há hipótese. Olha, assuntos extra jogo, querem dizer alguma coisa? Isto parece um desafio. Não, é porque temos tempo, meu, temos tempo. Temos tempo. Eu pensava que me ias rasgar pelas horas em que estou a obrigar aqui a gravar o podcast, aqui pela madrugada dentro, e ainda dizes que tens tempo. Então já fico mais descansado comigo mesmo. Podemos falar do momento Zazá do Jesus Dias. Ai, Jesus. Foi feio. Foda-se. Ele quando começa a dar a curva toda... Contextualiza, porque há muita gente que nem sequer não pode não saber quem é o Jesus Dias. É o irmão do Luís Dias, não é? Pois. E ele anda ali a vagabundear entre a equipa B e o Sub-19, mais no Sub-19, e falhou um penalti decisivo na Youth League. Era o quinto penalti depois Era o 10º penalti? Era o 10º? Sim, exatamente, era o 10º penalti. Marcava, ganhávamos e falhou. Falhou de uma forma, com uma dancinha e com uma desplicência que... Mas pior do que isso é que entrou para isso, não é? Exatamente, entrou aos 90 minutos ainda por cima para o lugar do Rui Monteiro, que em princípio seria um dos designados para marcar. Também de pé esquerdo. Pronto, é o que é. Também, penaltis é penalti, mas acho que foi... Eu não consegui ver o jogo, só vi praticamente os penaltis. Portanto, e a porrada, viste? Não dá para perceber. Não, mas desliguei imediatamente. Quando o Candé vai marcar, depois na altura também não vi, depois só na net. Quando ele vai marcar, o gajo do Liverpool está todo excitado, a insultá-lo, etc. O gajo que tinha marcado o penalti. Sim. Ao entregar-lhe a bola, faz aquele trash talk. O 8 deles. E depois ele falha e o 8 vai em direção ao gajo. Mas não é esse que falha. Não, esse marca. Não, o último nosso. Não foi o último nosso foi o Jesus. Não, o Jesus chegou ao empate. Depois é aí ele que manda. Sim. Depois é o Candé que manda. É o Candé que manda a trave. E é nessa sequência, ou seja, o gajo do Liverpool marca, vai para trás, insulta o gajo, deve lá ter passado alguma coisa que eu não acompanhei durante o jogo, e depois ele falha e o gajo, no festejo, passa todas por ele e manda-lhe outra vez a boca e o gajo vai atrás dele. Todos, não é? E passaram todos. Eu até pensava que tinha sido com o guarda-redes, com o Gonçalo. É esse 8. Mas é porque depois toda a gente vai a festejar e passa por esse, não é?
pelo Candé, não é? Como é que ele se chama? Certo? Marco. Húmero. Pelo Húmero, o Candé, exato. E depois acho que é o Gonçalo que ao ver aquilo, bem, mas o Gonçalo esticou ali o Bastelo, cuidado, hein? E só se vê os braços, pô, só se vê os braços para trás, um deles sai a sangrar da boca, né? Mas pronto, olha, paciência. Talvez saiam de lá mais equipa. Vamos lá ver. Eu espero é que Espírito não da haja, vida. espero é que não haja muitos castigados Não, no acho- Liverpool por acho- causa disso, porque eles depois têm que ir ganhar ao lado. Quer dizer, Alcochete. Não, É Sporting, não é bom? Era, se Cuco. passavas ias ao Alcochete. Ah, ok. Sporting teve um mijo do caraças no sorteio. 2 jogos em casa. Enfim. Epá, é o problema da Youth League nestas fases, é que pode haver equipas com 2 jogos em casa para chegar até à Final Four. Mas depois a Final Four é em campo neutro, pelo menos isso, não é? Mas eu acho que uma das vezes que É sempre o mesmo. eu acho que na Youth, acho que nós tivemos os 2 jogos em casa também, quando nós fomos à Final Four. Não sei. Vamos embora? É isso. Não vamos falar de contas, nem dessas merdas, nem Prémios. de sacos azuis, nem o caraças. Não. Eu vejo a malta muito Fica para os outros. Vejo a malta muito excitada com essas porcarias, como se os resultados dessas porcarias viessem parar a este campeonato que está a correr mal. Enfim, mas pronto. Muito bem. Estamos cá então, depois de... É domingo? Não, tem que ser antes. É sexta. Lá vai lixar outra vez os horários. Sexta, estamos cá. Fazer o rescaldo do Porto Estoril. Um abraço para o pessoal. Mesmo. Tchau aí. Um abraço, pá. Um abraço. E Madjer pode ter o golo, o remate e... Golo, toca o Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.